Só um minutinho. Tá entrando mais gente. Só, primeira pergunta aí. Qual é o primeiro passo para eu identificar qual o rito processual adequado para aquele tipo de crime? Quem lembra? Qual a pergunta? Como que eu identifico o rito adequado para processar um determinado crime? Pena máxima? Pena máxima. Deixa eu achar. Isso. Então, vamos lá. Um minutinho. Bom, galera, então, primeira coisa, você vai ver a pena, né? Se a pena for máxima, for igual a 4 anos ou acima, será o rito ordinário, tá? Se a pena for até 2 anos, será o rito sumário, tá? Desculpa, sumaríssimo, correto? E se ficar acima de 2 e abaixo de 4, será o rito sumário. Então, 4 ou mais, ordinário, abaixo de 4, sumário, e até 2, sumaríssimo. Então, o sumário, na verdade, é o mais difícil de ocorrer. Porque vai pegar uma faixa muito pequena de crimes, tá? Acima de 2 e abaixo de 4, tudo bem? Eu só quero confirmar aqui se os senhores estão me ouvindo. Tá tudo certo aí? Estou ouvindo sim. Sim, professor. Sim. Ouvindo. Beleza. Bom, gente, mas basta isso? Não. Eu tenho que verificar também se o crime não está dentro de alguma lei especial, né? Por exemplo, crimes dolosos contra a vida, que tem uma excepcionalidade na Constituição. Lembra que eu falei na aula passada? Quais são os crimes dolosos contra a vida, professor? AIA, com H, né? Asas de AIA. Então, você vai lembrar AIA, homicídio, auxílio, induzimento, instigação ao suicídio, infanticídio e aborto, tá? Então, o AIA, então, H, homicídio. O primeiro A, auxílio, induzimento e instigação ao suicídio. O I, infanticídio. E o último A, aborto. Então, AIA, tá? Se for algum desses crimes dolosos, ou seja, com intenção, será o rito do júri, tá? Se for crime culposo, matei alguém culposamente. Não é rito do júri, porque o júri é apenas crimes dolosos contra a vida, tá? Nós temos alguns outros tipos de procedimentos especiais que você vai ter que analisar se é um crime aí de, por exemplo, drogas, lei de drogas, tem algumas mudanças na lei, né? No rito, tá? Crimes contra a honra, crimes contra a propriedade material, crimes de funcionários públicos. Se não for nenhum desses 3 crimes, tipos de crimes, né? Você vai adotar ou ordinário, ou sumário, ou sumaríssimo, tá? Aqui, então, é a regra geral, correto? E aí as leis especiais que prevêem algum tipo de mudança no rito processual. Bom, o procedimento, então, quando você fala procedimento, né, a gente tem lá várias fases, né, de um processo até chegar à sua decisão final, tá? Então, o processo, né, ele tem vários tipos de procedimentos, tá?
Bom, a regra, então, é esses processos que nós vamos ver. Qual que é o rito mais longo, vamos dizer assim, que fornece maior possibilidade de defesa? O rito ordinário. Por quê, professor? Porque ele possibilita até 8 testemunhas para cada parte, tá? Bom, gente, eu falei também outra coisa. Se nós tivermos um crime em concurso, né, conexão, um crime praticado na sequência do outro. Então, por exemplo, lá, pratiquei lesão corporal e aí, sei lá, pratiquei tentativa de homicídio. O crime menor, abaixo de 4 anos, se for praticado junto com um crime maior, igual ou superior a 4 anos, o rito será o ordinário. Então, resumindo assim, se eu tenho um crime que é abaixo de 4, que foi praticado junto em conexão com um crime acima de 4, vai ser processado junto. Qual rito que será adotado? O rito ordinário. Tudo bem? Lembrando também que há o entendimento de que se eu tenho crimes que somados passam de 4 anos, entendimento que prepondera é que deverá ser aplicado o rito ordinário, tá? Tudo bem, gente? Isso eu falei semana passada. Quem chegou há pouco e não assistiu a aula passada está entendendo? Bom, então basicamente é isso daí, né? Eu vou descobrir como é que vai ser processado determinado crime, tá? Lembrando, se tiver concurso, então, será o rito mais completo. O rito mais completo é aquele que permite uma maior defesa do acusado, tá? E o mais completo é sempre o rito ordinário. Então, é assim, o rito ordinário é o mais completo, o sumário é o do meio e o sumaríssimo é o rito mais simples, tá? Bom, teve a denúncia ou a queixa. Lembrando que a queixa vai ser o advogado aí, né, da parte que foi vítima de um crime de ação penal privada, vai fazer a queixa-crime. Quando for um crime de ação pública, a denúncia é feita pelo promotor, tá? O promotor ou o advogado da vítima, quando, né, vai enviar para o juiz a queixa-crime ou a denúncia quando for o promotor. O juiz vai analisar e ele verificando que está faltando elementos nessa denúncia ou queixa, ele vai rejeitar por alguma dessas motivações aqui, tá? Lembre-se lá que quando você fala manifestamente inepta, né, é uma denúncia que não tem uma acusação bem fundada, né? Não descreve adequadamente os fatos, não identifica o autor, não identifica claramente qual o crime, tá? Então, faltam os requisitos mínimos aí para dar início a uma ação penal. Então, nesse caso aqui, o juiz rejeita. O promotor entra com a denúncia, o juiz rejeita por entender que ela é inepta, tá? Quando você fala o juiz rejeita por faltar pressuposto processual, é que falta legitimidade, tanto no sujeito ativo, a pessoa não tem capacidade para entrar com aquela ação, por exemplo, um menor de idade, ou ilegitimidade passiva. Não é aquele réu que deve ser acusado naquele processo, tá? Então, quando você fala pressuposto processual, seria ilegitimidade de partes. Condição da ação, por exemplo, ação penal condicionada. Qual que é a condição para se processar um crime de ação penal pública condicionada? A condição é que a vítima, né, ele represente ao MP
para o MP processar o autor do fato. Então, aqui é uma condição. Qual que é a condição, professor? A condição é que tenha a representação da vítima. Se não houver esta condição, o juiz rejeita essa denúncia ou essa queixa por faltar uma condição para exercício da ação penal, tá? E quando falta justa causa para o exercício da ação penal, seria uma situação mais genérica, tipo, não é crime o que foi colocado pelo promotor, tá? Não tem indícios de autoria e materialidade suficientes para dar início a uma ação penal, tá? O fato é atípico, então, nesse caso, o juiz rejeita por faltar justa causa. Pergunta, senhores. O juiz rejeitou. O que o promotor pode fazer em relação àquela denúncia que o juiz não aceitou? Alguém? Ele pode entrar com a rese. Isso. Quem está falando? É a Márcia, professor. Parabéns, Márcia. Obrigada. Você é palmeirense? Claro, né? Sempre. Corintiano. Palmeirense. É outro nível, né? Percebe-se claramente. Eu ia né? falar lá, falou primeiro, pô. Você não sabe nem falar, meu. Bom, então, senhores, caberá o recurso em sentido estrito caso o promotor não se conforme, ele não vai se conformar com a rejeição da sua denúncia, tá? É lógico, né, gente, que se o juiz colocar lá que rejeita por faltar algum elemento, ele pode pegar de volta essa denúncia, corrigi-la e impetrar novamente a mesma denúncia, tá? Se ele não se conformar, dizer que o juiz está errado, aí ele entra com recurso em sentido estrito para o tribunal decidir quem tem razão. Se o juiz, que não recebeu aquela denúncia, ou se o promotor, que tem razão, né? Tá? O que o tribunal decidir, se decidir que o juiz tem razão, o promotor tem que arquivar e pronto. Agora, se o tribunal decidir que o promotor tem razão, o juiz tem que receber a denúncia e dar início à ação penal, tá? Bom, a Lei 9.099, gente, vai tratar do procedimento sumaríssimo, tá? O Código de Processo Penal só trata do procedimento ordinário e do sumário. O sumaríssimo está na Lei 9.099/95, tudo bem? Então, vamos lá. Foi oferecida a denúncia, né? Se o juiz não rejeitar de acordo com dessas motivações do 395, tá? O juiz vai fazer o quê? Vai receber, se ele entender que tem elemento suficiente, que a petição está bem elaborada, né? Tem um fato criminoso, tem identificação do autor, ele vai receber, né? E vai ordenar a citação do acusado, tá? E aí, citado o acusado, contado a partir da citação, ele vai ter 10 dias de prazo para apresentar uma defesa preliminar, defesa prévia. No processo administrativo a gente chama defesa prévia, mas aqui no processo está mais chamado de defesa preliminar, tá? Se for citação por edital, lembra quando o cidadão não é encontrado, vai correr os 10 dias para ele apresentar a defesa preliminar quando ele comparecer em juízo, tá? Ou constituir um defensor. Bom, vamos dizer, senhores, que o indivíduo sumiu, né? Está sendo acusado de um crime, roubo, por exemplo, e o cara sumiu. O oficial de justiça foi lá, não achou o caba para citar,
e o cara sumiu. Ele vai ser citado por edital. E o prazo prescricional ficará suspenso, né? Pergunta: até quando a prescrição desse crime ocorrerá? Ou seja, até quando ficará prescrito aquele crime de roubo que o indivíduo se evadiu e nunca foi encontrado? 60 dias, será que é? Deixa eu ver. Quantos dias? Quantos dias não? Tempo. Eu não sei se foi claro na pergunta. Quanto tempo que aquele processo ficará suspenso, a prescrição, né? Do cabra, né? Que foi citado por edital. 60 dias, professor? Depois exposto lá no fórum? Não. Na verdade, senhores, tem dois posicionamentos, tá? Segundo o STJ, se o cara foi citado por edital, ou seja, o oficial de justiça não encontrou e também não é caso daquela citação com hora certa, tá? O que vai acontecer? O processo, se não encontrá-lo, vai ficar suspenso, inclusive a prescrição. Não vai correr a prescrição. Ah, é verdade. Mas vai correr... essa suspensão vai até quando, gente? Segundo o STJ, o máximo de suspensão que poderá ficar parado é o prazo máximo de prescrição do crime. Seria o prazo máximo que está previsto para aquele crime em abstrato. Em abstrato, é calculado com base na pena máxima para o crime, e não de acordo com a pena em concreto, tá? Então, vai ficar assim, ó. O cara praticou roubo, sumiu, fugiu. Vai ser citado. O oficial de justiça não o encontra. A partir dali, o juiz vai determinar a suspensão do processo, e inclusive a suspensão da prescrição. Roubo é de 4 a 8. Você pega lá 8 anos, que é a pena máxima. Você coloca lá no artigo 110 do Código Penal, tá? E aí você verifica o prazo máximo de prescrição. 8 anos, se eu não me engano, são 16. Então, fica suspenso por 16 anos. Passou 16 anos, volta a correr o prazo prescricional. Então, assim, ficaria suspenso 16 anos e voltaria a correr o prazo após 16 anos, tá? Aí correu lá mais 16. Aí extingue a punibilidade pela prescrição do crime, se o cara não aparecesse, entendeu? Então, na verdade, assim, para o STJ, não fica suspenso indefinidamente. Vai ser suspenso pelo prazo máximo da prescrição prevista para a pena em abstrato, para a pena máxima em abstrato, tá? Segundo o STF, não. O processo vai ficar suspenso indefinidamente até ser encontrado o acusado, né? Mas veja assim, se você for analisar por isso, segundo o STF, tipo ficaria o crime imprescritível, né? Porque enquanto não achá-lo, o processo fica suspenso, ou seja, fica imprescritível, né? E a Constituição só tem 2 crimes imprescritíveis, né? Ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional, Estado Democrático de Direito e racismo. Então, a tese aí que é mais aceita, né, é a do STJ. Fica suspenso pelo prazo máximo da prescrição prevista para a pena em abstrato e depois volta a correr a prescrição. Acabou o prazo, extinguiu a punibilidade do agente, tá? Bom, aí nessa explicação foram aulas de direito penal, processo penal, constitucional, entendeu? Aí já é uma explicação que não é mais para Juninho, né? Alguém que já está, né, aluno do Renó. Bom,
Nessa defesa preliminar, senhores, ele vai alegar o quê? Preliminares, né? Qualquer preliminar aí, exceção de litispendência, coisa julgada, as exceções de incompetência, impedimento, tá? Você já alega nessa preliminar qualquer tese defensiva que poderá ajudar seu cliente. Você já vai oferecer documentos que você tenha na sua posse, vai pedir as provas que você quer que sejam produzidas e vai arrolar as testemunhas que vão favorecer o seu cliente, tá? Então, nessa defesa preliminar, você já tem que fazer tudo isso. Sob pena aí, né, de você perder o momento adequado para esse ato, tá? As exceções serão processadas em autos apartados, né? Lembra daquelas exceções lá de suspeição, impedimento, incompetência, tá? E é lógico que, em regra, as exceções, elas poderão suspender o processo, tá? Até ser decidida uma determinada exceção. Por exemplo, exceção de suspeição. Bom, tem alguém fazendo janta aí. Se não for apresentada essa defesa em 10 dias, gente, o que acontece? O acusado foi citado, né? Então, ele está sabendo da acusação. Aí ele não apresenta nada. Ele não apresenta nada. O que acontece? O juiz vai nomear um defensor e esse defensor vai oferecer essa defesa, vai dar novo prazo de 10 dias para esse defensor nomeado pelo juiz apresentar essas preliminares, tá? Ou essa defesa inicial aqui, que nós falamos, correto? Tudo bem até aí, gente? Professor, eu tenho uma dúvida. Ok. Eu aqui, Felipe. Na questão da intimação das testemunhas, essa intimação ela é feita pelo juiz ou é igual naqueles casos lá do processo civil, que o advogado ele pode fazer aquela carta de intimação e depois tem que juntar no auto? Ele pode trazer as testemunhas que ele quiser para o dia da audiência, o advogado, né? Ou ele pode solicitar ao juiz que seja intimado através de oficial de justiça. Certo. Entendeu? Mas ele pode trazer testemunhas, né, no dia da audiência que ele desejar lá, tá? Certo. Mais alguém? Nada? Bom, continuando aí, gente. Quem tiver com o microfone aberto aí, fecha aí, que eu tô ouvindo você fritar frango. Bom, continuando aí, galera. Bom, o juiz, então, gente, vai pegar a denúncia e vai pegar a defesa preliminar, tá? Defesa prévia aqui. O que o juiz já pode fazer, senhores? Com a denúncia e com a defesa preliminar, ele já pode absolver o acusado. Não tem nem audiência de instrução e julgamento, tá? Por isso que quando eu falei para você, nessa defesa preliminar, você tem que alegar tudo o que te interessa, porque se você já convenceu o juiz aqui, ele já pode absolver o seu cliente sumariamente, tá? Às vezes não é bom, né? Às vezes é bom deixar o seu cliente sofrendo um pouco para você ir cobrando mais honorários, entendeu? Você pode ter essa técnica também, tá? Técnica de advogado, né? Que é uma raça maldita, assim, entre aspas, né? Mas você pode deixar para a audiência querer alegar todas as suas teses defensivas, tá? Mas aqui você já pode conseguir absolver o seu cliente. Por isso que é importante aqui você já alegar tudo que interessa a sua defesa no 396. Tudo bem? Bom, se o juiz, analisando a denúncia e a sua defesa prévia,
ele já vai fazer um cotejamento das provas e já pode decidir, né? Absolvendo. Só se for para absolver, hein, gente? Condenar, não, né? Condenar tem que ter audiência de instrução e julgamento, tá? Se ele verificar que há uma causa excludente da ilicitude, ele já pode absolver, né? Se ele verificar, por exemplo, que o agente agiu em legítima defesa, ele já absolve, não tem nem mais processo. Causa excludente da culpabilidade, né? Lembra lá, a inimputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. No caso, se ele verificar que o cidadão não tinha potencial consciência da ilicitude, ou não dava para exigir dele conduta diversa, ele já pode absolver aqui. Por que aqui fala salvo inimputabilidade? Porque, em regra, gente, o inimputável ele vai continuar respondendo o processo, e porque vai ter que ser feito laudo de sanidade mental nele, e se comprovar que ele é perigoso, apresenta periculosidade, tem que provar que ele é culpado pelo fato criminoso e deixar de aplicar a pena nele devido à sua inimputabilidade. A inimputabilidade absolve da pena, por isso que é chamada absolvição imprópria. Ele fica absolvido da pena de reclusão, detenção. Mas ele pode, se comprovar que ele praticou o fato e ele apresenta periculosidade, ele pode sofrer internação no manicômio, né, ou tratamento ambulatorial, tá? O juiz pode absolver também, se verificar que o fato não é crime. Ele tinha tido uma visão inicial que era crime, por isso que recebeu lá a denúncia, mas posteriormente ficou convicto que não é crime. Ele pode absolver. Se tiver extinta a punibilidade do agente, apesar da absolvição, gente, quando você fala extinção da punibilidade, é impedimento para prosseguir a ação penal, né? Porque quando você fala extinguir a punibilidade, é o fato que já está prescrito, houve decadência, perempção, né? Seria algum caso que impede a continuidade da ação penal. Então, qualquer causa lá do artigo 109 do Código Penal, por exemplo, abolício crimes, né? A retratação dos crimes lá de falsidade, essas situações extinguem a punibilidade do agente, portanto, o processo deverá ser arquivado. Veja que nesse caso, nesse último item, na verdade, não há absolvição do indivíduo, né? Não comprovou a inocência dele, apenas o processo será extinto porque não é mais cabível, né? Porque faltou alguma condição para continuidade daquele processo, tá? A punição dele já está extinta, não que ele seja inocente. Por exemplo, quando prescreve um crime, a sua punição vai estar extinta. Você não fica nem que você é inocente, nem que você é condenado. O Estado não pode mais te punir, pela inércia do Estado, tá? Mas não necessariamente esse fato te absolveu. Formalmente, você está absolvido, mas não quer dizer que você não possa sofrer uma ação, por exemplo, civil ou até administrativa pelo mesmo fato, porque você pode sofrer resquício nas outras esferas, tá? Bom, o juiz recebeu a denúncia ou queixa, ele vai designar hora dia e hora para audiência, né? Tá? Vai ordenar a intimação do acusado. Veja que aqui agora é intimação do acusado, tá, gente? Porque ele já foi lá na frente, lá atrás, aliás. Então, aqui já é para convocá-lo para o dia da audiência. O acusado será sempre ouvido por último, tá? Então, tem que ouvir primeiro as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, né? Peritos, se tiver, tá? Acariação, reconhecimento de pessoas e coisas, e depois o último é o interrogatório do acusado, tá? Uma coisa importante da ação penal é que o juiz que
presidiu a instrução, ou seja, que ouviu as partes, ele que deve proferir a sentença. Por quê? Porque ele que vai ter melhores condições de analisar o caso, tendo em vista que ele participou da oitiva de todos os interessados, tá? Que mais? Bom, no processo ordinário, não esqueça disso, em tese, a audiência de instrução e julgamento deverá ser marcada no prazo máximo de 60 dias. É mentira, tá, gente? Tá na lei, mas é um prazo impróprio. O que quer dizer isso? O não cumprimento desse prazo não acarretará prejuízo ao Estado ou a nenhuma das partes, tá? É lógico que quando você adia a audiência de instrução, e se o seu cliente está preso, você pode alegar excesso de prazo e entrar com habeas corpus, tá? Por constrangimento ilegal, tendo em vista o excesso de prazo aí. Então, você tem situações que o cara está preso lá preventivamente e demora 1 ano, 2 anos para marcar essa audiência, né? Aqui fala 60 dias, só para vocês terem ideia. Aí é lógico, né, que se o seu cliente está preso, se o seu cliente está solto, é melhor, quanto mais demorar, melhor, né? Porque com o tempo as provas vão se esvaindo, né? As testemunhas vão esquecendo. Então, para quem está em liberdade, é melhor conseguir adiar as audiências. Para quem está preso, não, né? Tá? Bom, então, senhores, vai ser ouvido quem primeiro? A vítima, o ofendido, se houver, né? Tá? Depois, as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa, tá? Você pode ter também as testemunhas do juízo, que são testemunhas que o juiz resolveu ouvir, né? Ele pode ouvir testemunhas que entenda que vai ajudar a esclarecer o fato, tá? Você vai ter peritos, ouvir os peritos, se houver alguma dúvida em relação a alguma perícia, acareações, se tiverem as partes aí com versões entrando em contradição, né? E eventual reconhecimento de pessoas e coisas. Pode ser colocado a várias pessoas ou vários objetos para serem reconhecidos pelas testemunhas, vítima, né? E, por último, interrogatório do acusado, tá? Nós temos uma situação... em regra, gente, a audiência é uma só. Porém, se faltar alguma testemunha, e essa testemunha seja imprescindível para a acusação ou para a defesa, se for uma testemunha da defesa, pode ouvir todo mundo e deixar para ela ser ouvida depois. Agora, se for testemunha da acusação, não pode. Como assim, professor? Digamos que foram arroladas 4 testemunhas de acusação. Então, o promotor lá arrolou 4 testemunhas. Ouviu 3 que compareceu na audiência de instrução e julgamento. Uma faltou. Só que essa testemunha era a principal, né, testemunha da acusação, para comprovar a tese acusatória. Então, as testemunhas da defesa, né? Eu posso ouvir as testemunhas de defesa, sendo que o promotor declarou que a oitiva dessa testemunha de acusação é imprescindível? O que vocês acham? Pelo que já foi explicado alguma coisa anterior aí, professor, nos semestres, alguma coisa, eu acho que pode sim. Acho que o juiz pode ouvir sim as pessoas arroladas aí. Ó, o juiz pode ouvir as testemunhas de defesa, sendo que falta ainda uma testemunha da acusação? Eu acho que não. Se ela é imprescindível que será ouvida, tem que aguardar. Que mais? Alguém mais?
O que já foi explicado que já foi. Houve uma inversão nessa parte, né? No juiz, no caso de pegar a rolar a situação do. Desculpa, professor. A inversão de caso entre a acusação e a defesa. Né? Já teve alguns casos assim que foi explicado alguma coisa pra gente. Tá, no processo penal pode isso? Eu acho que a situação é a mesma, hein? Acho que pode. Mais alguém? Eu acho que não pode. Quem tá falando? É a Márcia. Mais alguém? Só vocês três participam, pô? Eu arriscaria dizer que não. Quem tá falando? Eu aqui, Felipe. Eu arriscaria Felipe? dizer que não. Felipe Ferreira, é lá em cima com o PH. Eu arriscaria também dizer que não. arrisco dizer que não. É porque não. Eu acredito que não. É porque, na verdade, eu penso como pretendo ser um advogado, eu penso mais na minha defesa final. Faltaria, eu acho que se eu não ouvisse, porque eu também estaria ali ouvindo a testemunha, se eu não ouvisse, eu não ia conseguir desenrolar alguma defesa a mais para o meu cliente, se fosse o caso de eu ter que fazer uma defesa. Isso, Felipe, parabéns. Esse é o posicionamento que você, como advogado, tem que adotar. Não pode você ser ouvida uma testemunha de acusação depois das testemunhas de defesa, jamais. Essa inversão aí da prova é causa de nulidade. Você pode alegar, se o juiz fizer isso daí, você até pode deixar para depois pedir nulidade do processo, caso, lógico, se o seu cliente for condenado, né? Óbvio, né? Então, a ideia, senhores, é essa. Não pode, nesta ordem, porque no processo penal, se você ouvir testemunha de acusação depois das de defesa, você está violando o contraditório da defesa. Não pode, tá? Caso o juiz faça isso, né, você pode pedir pela ordem, né, e tentar aí, ou deixar também, porque eu já vi gente deixar e depois entra com anulação do processo, entendeu? Aí você ganha mais tempo também, né? Mas você corre o risco de perder e o seu cliente ser condenado, né? Mas também tem que ver a estratégia que você vai adotar aí, tá? Ô, professor, mas o meu questionamento foi em cima disso, né? O juiz, ele pode fazer isso, né? Não, na Desde que verdade, ele não pode. É que devido às faltas das testemunhas e querendo muitas vezes agilizar, eles alegam alguns que isso é uma nulidade relativa. Você teria que mostrar... Aproveitar o pessoal que já está lá, assim, isso. tá. Então, tá E aí, nessa parte. só que daí, se o advogado fica quieto, eles engolem e um abraço, entendeu? Concordo, sim, sim. Mas assim, você como advogado aí ligeiro, você vai questionar isso daí. Se for o caso, pode até deixar quieto, né? Se você vê que o processo está indo bem para o seu cliente lá, as testemunhas, de repente você pode ignorar isso, né? Mas é um meio de defesa aí, tá? Pode se acontecer, sim. Se o juiz fizer isso, você pode pedir anulação, né? Porque é um direito seu das testemunhas de defesa serem ouvidas por último, tá? Tá ok. Bom, veja, Ele não gente... pode. Não, em tese ele não pode, mas o juiz ele acha que pode tudo. A questão é essa, a questão tem várias... Por que você tem várias alegações de nulidade? Porque o juiz faz mesmo que a lei... Às vezes ele ignora, às vezes ele entende que não cabe naquele caso. Você não tem um monte de ações do Supremo que os ministros lá, o Gilmar Mendes tal, ele julga casos do prescritório da mulher dele, né, de conhecidos. Ele não poderia, ele é suspeito. Qualquer tipo de relação, mas os caras não estão nem aí, entendeu? Os caras são o supra-sumo aí, os deuses na Terra, né? Bom, então estudem para vocês serem os deuses na Terra, não é isso? Veja, gente, que aqui fala audiência de instrução e julgamento.
Qual que é a ideia dessa audiência una? É ouvir todo mundo e já sair a decisão na própria audiência, tá? Lógico que na maioria dos casos isso não é possível, tendo em vista a quantidade de pessoas, o processo ser complexo, né? Mas a ideia da lei era agilizar, ou seja, ouvir todo mundo, instrução, e já ter o julgamento na própria audiência, correto? Esse é o objetivo. Na maioria das vezes não é possível, né? Mas a lei prevê isso daqui, tá? Bom, conforme eu falei então, gente, vai ouvir a vítima, essa sequência é importante, né? As testemunhas de acusação e defesa, peritos, né? Só que lembrando que você tem que, se você já tiver as perícias anexadas no processo, você tem que quesitar, ou seja, você tem que indagar, pedir esclarecimento dos peritos em qual item da perícia que você está querendo esclarecimentos, tá? Então, quando você faz aquela defesa preliminar que eu falei aqui, você já deve, se tiver já as perícias lá, geralmente do inquérito, que foram realizadas, você já pode pedir esclarecimento dos peritos aqui nessa defesa preliminar, para quê? Para quando for a audiência, o perito que fez o laudo possa ser acionado, né, possa ser intimado para esclarecer a dúvida que você apontou no laudo, tá? As acariações, né? Quando há versões divergentes, e o reconhecimento que eu falei. E aí, por último, o interrogatório, né? Aqui que eu falei, ó, para você intimar o perito, você tem que fazer o prévio requerimento, né? Dizendo que os itens que você quer que sejam esclarecidos pela perícia. Bom, o que acontece, gente? É possível essa oitiva de testemunhas, né? Se a testemunha morar fora, que estão aqui, por exemplo, testemunha morar fora da comarca, em regra, é possível ela ser inquirida, né, por precatório, mas também é possível por videoconferência, tá? Então, só que daí a testemunha vai ser chamada lá no mesmo dia, mesmo horário, né, lá na comarca lá de onde ela mora, e ela vai participar por videoconferência, ela vai ser ouvida por videoconferência, tá? Isso se for possível, né, toda essa tecnologia aí, né? Se não, vai ser mandada uma carta precatória com os quesitos, as perguntas que vão ser feitas para a testemunha. E o detalhe da testemunha, gente, é que ela pode ser ouvida, e o processo vai continuar, né? E aí a carta precatória, se foi cumprida com a oitiva daquela testemunha que mora fora, vai apenas ser encartada ao processo, tá? Voltando à precatória, né? Aí pode fazer o julgamento, tá? Se demorar, ou seja, passado o prazo que o juiz estipulou para aquela precatória, para o cumprimento da precatória, o juiz já pode marcar audiência de instrução de julgamento, mesmo sem o retorno da precatória. Isso que é o detalhe, tá? Ela vai ser encartada aos autos, essa precatória, a qualquer momento, né? Mesmo que já tenha tido audiência de instrução, tá? Bom, aí a hipótese também das testemunhas serem ouvidas por videoconferência, que eu já falei, né? No processo ordinário, até 8 testemunhas, tá? Para cada acusado aí. 8 da acusação e 8 da defesa. Se tiver 2 ou mais acusados, gente, é 8 para cada um, tá? 8 para cada réu. Bom, se forem chamadas testemunhas que não prestam compromisso, que são os menores de 14 anos, familiares, né, das partes, essas daí não entram no cômputo das 8 testemunhas, tá?
E testemunha referida é aquela situação lá que alguém foi ouvido e se referiu a outra pessoa que teria visto algo. Então, a testemunha referida também não entra na contagem das 8 testemunhas, tá? Uma coisa também, vocês como advogado, você tem que ouvir a testemunha antes para ver o que ela viu, o que ela vai falar. Por quê, gente? Porque se ela for te prejudicar, você pode desistir dela, né? Só não pode desistir da 209, são as testemunhas do juízo, tá? Se o juiz nomeou uma testemunha como do juízo, aí você não pode desistir dela, porque daí não é testemunha sua mais, passou a ser do juiz, tá? Mas, assim, isso aqui é importante porque você pode, nesse meio termo, né, desistir de ouvir uma testemunha que você verifica que a versão dela vai te prejudicar, né? Prejudicar o seu cliente lá, tá? Mas você pode orientar ela para falar a versão sua. Você, se fizer isso, estará correndo o risco de responder, né, por induzimento ao falso testemunho. Portanto, você seria partícipe, tá? Quando você induz uma testemunha a falar a sua versão. Bom, foram produzidas as provas, né? Acabou a audiência. Aí pode ser requisitado novas diligências, tá? Mas veja, essas diligências somente serão deferidas se surgirem durante a audiência de instrução, tá? Se era algo que você já deveria ter solicitado uma diligência lá atrás, ocorreu a preclusão, ou seja, a perda do direito de exigir determinada prova pelo decurso do prazo aí, ou seja, pela fase processual que já passou. Tudo bem? Então, veja, o MP, né, o querelante, que é aquele que está entrando com ação penal privada, e o assistente da acusação, geralmente é um advogado que está ajudando o promotor, né, pago pela vítima, né, ou família. E aí foram produzidas as provas lá na audiência e se percebeu que era necessário alguma diligência. Aí vai se encerrar a audiência sem julgamento, tá? Para serem produzidas diligências que foram declaradas necessárias pelo juiz. Então, veja que essa diligência ela tem que se originar de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, correto? Durante a audiência de instrução e julgamento. Bom, o juiz pode, além das 8 testemunhas para cada parte, ele nomear testemunhas que sejam de interesse dele, chamadas testemunhas do juízo, tá? Quando não foi relacionada nem pela acusação nem pela defesa, o juiz pode ouvir outras testemunhas, né, que ele entenda conveniente, tá? Bom, também pode ser ouvido as testemunhas referidas, que eu já falei, né? E a testemunha que disser que nada sabe sobre os fatos, não será computada, tá? Apesar que, para você arrumar 8 testemunhas, só se for um caso bem grave, assim, que é difícil arrumar 1, 2 testemunhas, quiçá 8, né? Bom, não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos. Isso daqui, gente, é se não houver diligências a serem produzidas, tá? Foram ouvidos todo mundo, ficou tudo claro, e aí o juiz passa para as alegações finais orais. Então, é na própria audiência de instrução e julgamento, tá? Então, vai ter 20 minutos para a acusação e 20 para a defesa, né? Depois mais 10 para a réplica, tá? E aí a seguir sentença. Veja que teoricamente acabaria tudo aqui, tá?
O prazo aí, o tempo vai ser para cada advogado, né? Vai ser individual, né? 20 mais 10, tá? Se o MP tiver o assistente de acusação lá, terá 10 minutos para falar após o MP. E aí tem que ser acrescentado mais 10 minutos para a defesa. Paridade de armas, ou seja, o tempo que for dado para a acusação, tem que ser dado para a defesa, tá? Bom, o juiz verificando lá, cada um fez a sua exposição oral lá, tá? Suas alegações finais orais. O juiz pode dar a sentença, né? Agora, se for um caso muito complexo, que ele vai ter que fazer lá a dosagem da pena, estudar tiver mais de um acusado, tá? Ele pode, em vez de fazer lá as alegações finais orais, fazer através de memoriais, correto? Aí ele encerra após ouvir todo mundo, muitos acusados, ou um caso muito complexo, ele vai abrir para memoriais. Então, aí 5 dias para o MP, aí com esta acusação, vai encartado no processo, aí o advogado faz carga, 5 dias para o advogado apresentar a sua defesa final, que são os memoriais, tá? E veja que é sucessivamente. Então, primeiro, o MP vai lá, né, fazer a sua defesa, fazer a sua acusação final. Veja que aqui ele até pode pedir absolvição, né, gente? E depois, a defesa, né? E aí volta para o juiz. O juiz tem um prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, veja que o juiz não é obrigado, na própria audiência de instrução, a fazer o julgamento, né? Ele pode, após as oitivas, encerrar e abrir para memoriais, tá? Bom, se foi ordenado diligência que surgiu lá durante a audiência, né? Essa audiência, então, vai ser encerrada, né? Tá? Sem as alegações finais, desde que tenha alguma diligência para ser executada, tá? Feito a diligência que foi determinada lá, vai voltar para o processo, vai ser aberto o prazo de 5... Aí veja que agora não tem mais audiência, tá? Aí a defesa final, a acusação final e a defesa final vai ser feito tudo por escrito. Memoriais. Fez a diligência, aí encarta no processo, abre para acusação, para as suas alegações finais, né? E para a defesa também, sua defesa final, tá? E aí o juiz vai ter de novo 10 dias para proferir a sentença. Bom, vai ser lavrada aí em livro próprio, tudo que ocorreu em audiência, né? Uma ata, tá? Que é assinada pelo juiz, pelas partes. Pode ser gravado aí toda a audiência, né? Os registros, depoimentos, correto? Então, hoje é comum a gente receber da justiça audiência de custódia, pessoalmente, que os corintianos, tudo que é preso, tudo fala que apanhou da polícia. É um absurdo isso, né? E aí a justiça manda para nós apurarmos, né? E manda o depoimento por audiovisual lá do corintiano lá, dizendo lá que aquela cara de dó, que os policiais bateram nele e tal, né? Tudo mentira, né? Mas a gente tem que apurar lá em tese para ver lá se houve algum abuso de autoridade, tá? Mas hoje é comum, então, a gente receber CDs das audiências, né? No meu caso aí, principalmente das audiências de custódia, né? Tá? Se foi registrado, então, por meio audiovisual, vai ser encaminhado às partes, cópia do registro original, sem necessidade de transcrição, tá? Bom,
veja o seguinte, gente. O processo ordinário, ele é mais complexo. Ele tem 60 dias e 8 testemunhas. Qual que é a diferença para o regime, para o procedimento sumário? Ele é mais simples, crimes menos graves, diminui para 5 testemunhas, né, e 30 dias para marcar audiência de instrução e julgamento, tá? Então, basicamente, a diferença principal é em relação ao prazo para ser marcada a audiência de instrução e julgamento e a quantidade de testemunhas. O resto é praticamente tudo igual, correto? Bom, aí nós temos alguns, nós vamos falar ainda do procedimento ordinário, tá? Bom, vamos falar primeiro, depois eu volto aqui. Então, o sumário, então. Primeira diferença, gente, para o ordinário. 30 dias, né? Audiência de instrução e julgamento, tá? No processo ordinário, 60 aqui. E aqui é a mesma coisa, ó, no processo sumário. Processo sumário, lembra, abaixo de 4 anos e acima de 2, tá? Então, veja lá. Vai se proceder a tomar declarações. Primeiro, ofendido, mesma coisa, né? Testemunhas, acusação e defesa, tá? Peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas. E interrogatório por fim também. Então, o que mudou do sumário para o ordinário? Só que o prazo que deve ser marcado essa audiência de instrução e julgamento, tá? Debate, né, é igual ao processo ordinário. Tudo bem? Outra diferença, gente, o sumário. 5 testemunhas para cada parte, acusação e defesa, tá? E o restante aplica-se o rito ordinário. Tudo bem? As alegações finais também serão orais, tá? 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Mesma coisa. E o juiz vai proferir a sentença lá. No processo sumário, gente, tendo em vista que os crimes são crimes mais simples, né, abaixo de 4 anos, não tem previsão de memoriais, tá? Ou seja, não tem a possibilidade de interromper, produzir diligência, entregar por escrito a defesa. Não, quer dizer, não tem a previsão, mas se o juiz entender, na prática, se o juiz entender que o processo está complexo e precisa aí de um tempo maior para decidir, ele faz o mesmo esquema do ordinário. Encerra a audiência, abre para acusação final, defesa final, e aí dá a sua sentença por memoriais, tá? Porém, no rito do processo sumário, repito, não tem a previsão de memoriais, tá? Bom, conforme eu falei aqui, o prazo de 20 minutos mais 10, né? É para cada acusado, se tiver mais de um, tá? E a mesma coisa, o assistente do MP vai ter 10 minutos após o MP falar, tá? Lembrando que o assistente, ele vai ajudar a acusação, então ele tem que falar antes da defesa, tudo bem? Ele tem que falar antes da defesa. Bom, o juiz só pode adiar, senhores, o que for imprescindível para a decisão, tá? Então, veja que aqui nenhum ato será adiado. Só um minutinho. Nenhum ato será adiado, né? Se não for imprescindível para provar algo lá, tá? O juiz aqui, em tese, pode determinar a condução coercitiva, né? Geralmente testemunha, que é primordial para a oitiva. Bom, aqui está dizendo que a testemunha comparecer será ouvida, independente da suspensão da audiência. É aquela situação que eu falei para vocês, né, gente?
Quem compareceu vai ser ouvido, tá? Agora, veja que aqui fala, observada a ordem estabelecida no artigo 531. E aí que é aquele detalhe que eu perguntei para vocês. Faltou uma testemunha primordial para acusação. Posso ouvir as da defesa que compareceram à audiência? Em regra, não. Se o juiz ouvi-las, você tem que alegar cerceamento da defesa. Por quê? Conforme o Felipe falou, eu tenho que saber tudo o que as testemunhas de acusação estão dizendo para eu me defender, né? E orientar também assim, as minhas testemunhas ou até o meu interrogatório do meu cliente, né? Eu tenho que saber de toda acusação que pesa contra ele. Então, se ficar faltando uma testemunha, eu não posso ouvir as de defesa, tá? Geralmente, quando vai ser suspenso aqui, é quando falta testemunhas primordiais para o deslinde da causa, tá? Tem uma outra situação, gente. Quando você pega lá o Juizado Especial Criminal, né? Ele prevê o rito lá sumaríssimo. Porém, se verificar lá que é um processo complexo para o Juizado Especial Criminal, o GCRIM ele envia para o juízo comum para julgar aquele caso lá. Quando? Quando é um caso complexo que acabou indo para o juizado especial, mas virou um caso complexo. Aí o juiz do GCRIM manda para o juízo da vara criminal, e aí aquele processo que estava correndo no GCRIM vai ser adotado o procedimento sumário na vara comum. Tá? Então, ó, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário, correto? Geralmente no GCRIM, se você não encontra testemunhas e tal, para poder fazer o julgamento mais rápido, você manda para o juiz comum e aí ele vai adotar o procedimento sumário, que é 5 testemunhas e 30 dias, tá? Bom, então vamos voltar lá agora para os ritos especiais. Bom, gente, primeira coisa aí, crimes de funcionário público, né? Crimes contra a administração. Veja, aqui em tese, no 513, qualquer elementos de prova, documentos que façam presumir aí o ato ilícito, serão suficientes para a denúncia do promotor. Então, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito. Veja que aqui, é lógico que o inquérito policial, ele é dispensável, né? Se o promotor tiver outros elementos de prova, o promotor não precisa do inquérito. Porém, aqui ele já deixa bem claro isso daí, né? Que a denúncia será instruída com qualquer tipo de documentos, provas que façam presumir o crime, né? Tá? Então, na verdade, assim, qualquer prova você já pode mandar para o MP. Se o MP verificar que tem embasamento, não precisa nem abrir inquérito. Já vai, né? Em regra, isso aí é para qualquer crime, tá? Só que nos crimes de funcionário público ele deixa mais claro isso daí. Correto? Bom, qual que é a diferença basicamente, então? A diferença não é isso. Que nos crimes afiançáveis, né? Antes do juiz receber a denúncia, ele vai notificar lá o servidor para ele responder por escrito em 15 dias, tá? Então, aqui, assim, seria como o cara é servidor público, né? Crimes aí contra a administração, antes de receber a denúncia, eu vou ouvi-lo, né? A ideia é essa. Você vai apresentar por escrito aí uma resposta contra aquela acusação. Mas somente nos crimes afiançáveis, tá?
se não for conhecida a residência do acusado, será nomeado defensor, tal, e que vai apresentar a resposta preliminar. Então, veja que é uma resposta preliminar, né? Se bem que aqui, não conhecer a residência do acusado é meio difícil sendo funcionário público, tá? Bom, feita a defesa preliminar, né? A resposta, o que o juiz pode fazer já, gente? O juiz já pode rejeitar a queixa se convencido da resposta do acusado ou do seu defensor, da inexistência do crime e procedência da ação. Veja que aqui, no caso de crimes praticados por funcionário público, o juiz ele vai ouvir primeiro lá o funcionário público e ele já pode rejeitar a queixa ou denúncia com base nessa defesa preliminar dele, tá? Então, aqui ele nem recebe a denúncia, correto? Porque com a defesa do servidor, ele já analisa e já nem recebe e já rejeita a denúncia, né? Se entender que com a resposta do servidor não houve crime ou é improcedente aquela denúncia. Então, na verdade, a única diferença aqui é que o servidor é ouvido antes dele receber a denúncia ou queixa, tá? E aí ele pode nem receber se a defesa preliminar for tão bem feita que ele nem recebe a denúncia ou queixa. Veja que no processo ordinário, o juiz lá vai absolver, né, excludente e tal, mas ele já recebeu o processo, tá? Ele vai absolver sumariamente, mas ele teve que receber primeiro. Teve a defesa preliminar e tal. Aqui não, aqui o juiz nem recebeu, né, e já absolveu conforme a defesa apresentada pelo funcionário público, tá? E a professor? Pois não? Esse caso do GCM aqui de Diadema, ele foi preso acho que tem 2 semanas atrás, na quinta-feira, e depois na segunda-feira. Quinta-feira ele foi... Mas o negócio dele não foi roubo? Então, na quinta-feira foi roubo. Roubo com mão armada, ali na Paulicéia, e o pessoal do 06 aí pegou ele aí, entendeu? Foi levado para a delegacia, mas pelo que a gente está sabendo lá, não houve flagrante. Esperado, né? Pagou uma fiança, alguma coisa assim, e na terça-feira pegaram ele numa biqueira, mas aí ele estava com munição em mãos, né? Calibre 12, acho que 38, não recordo, né? E logicamente que foi feito foi levado para a delegacia, foi feita a atuação dele nessa situação. Só que anterior, como ele já teve esse caso da quinta-feira, aqui em Diadema eu sei que foi aberto um CPP, que é uma comissão de processo disciplinar, por ele ser GCM, né? E na situação de roubo. Como na situação de um advogado proceder nessa situação? Porque já que o juiz não vai aceitar o processo. Primeira coisa aí. Esses crimes é só para crimes de responsabilidade do funcionário público, na função. Então, quando você fala crimes contra a administração, é crimes que você praticou de serviço contra a administração, peculato, sim, corrupção. Roubo, no caso, roubo não. Roubo é um crime comum, não é crime de funcionário público. Ele vai responder como cidadão comum. Só que tem um porém, estão investigando, não tem nada concreto, porque a Polícia Militar, lógico, né, se restringiu com as munições, e houve-se uma alegação, hoje eu fui trabalhar, né, a gente está junto lá com o pessoal também, e houve-se uma alegação que essa munição era da guarda. E aí, nessa situação, não entraria como roubo da administração pública, no caso? É um furto, né? Entraria como furto. A munição é da guarda? Não entendi, não. Então, parece que a munição é da guarda.
Era do Então, mas Romulo. o guarda, ele tem um porte de arma e automaticamente direito de portar munição compatível com a arma que ele possui, entendeu? Se Certo. for da guarda e tiver na posse dele, não há crime, no meu entender, porque a guarda tem direito ao porte de arma também. E automaticamente ao direito a portar a munição também, óbvio, tá? Se for por causa disso, munição dado pela prefeitura, não tem crime, correto? Mas lembrando que aqui, essa exceção que eu estou falando é para crimes no serviço, crimes de funcionário público, né? Que é lá o 312 em diante, tá? Se ele praticou roubo, tal, responde normal, processo comum, normal, ordinário. Tudo bem? Beleza? Positivo. Bom, gente, uma outra exceção também é os crimes de calúnia e injúria, tá? Nesses casos, em regra, né, tem a possibilidade do juiz fazer uma audiência de conciliação, tá? Então, a única diferença aí é que crimes de calúnia e injúria, o juiz vai tentar conversar com as partes para elas se reconciliarem, tá? Ouvindo-as separadamente, tá? Sem a presença do advogado, e, né, para verificar se é possível aí um acordo, correto? Se for possível a reconciliação, o juiz marca aí um entendimento entre eles na presença do juiz, tá? Ocorre que a maioria desses crimes é abaixo de 2 anos e eles, na verdade, acabam sendo julgados no processo do GCRIM, tá? Só se tiver lá a injúria racista, que é acima de 2 anos, que seria possível aqui essa audiência de conciliação. Em que pese, a Lei 9.099 também tem essa hipótese de transação de acordo lá, né? Então, de qualquer forma, sempre se tentará nos crimes contra a honra, né, fazer as partes entrarem em um acordo, tá? Esse é o objetivo da lei. Se for aí, houver a reconciliação, né, a queixa-crime será arquivada, correto? Se faltar aí alguma dúvida, né, nós temos a chamada exceção da verdade, né, gente? O que é a exceção da verdade? Eu falo que o Cleito furtou munição lá da prefeitura. Digamos que é mentira. Então, eu estou fazendo uma calúnia. Aí, o Cleito entra com uma ação penal privada contra mim por calúnia. Beleza. Eu sou acionado, aí eu prego e falo, não, peraí, eu tenho testemunha que viu ele pegando. Então, eu entro com a chamada exceção da verdade. Exceção da verdade é provar que é verdade uma acusação que você fez, porque se for verdade, deixa de ser calúnia. Automaticamente você é absolvido. Então, uma das formas de você se defender quando você acusa alguém de um crime é provar que tem provas desse crime. Porque se tem provas do crime, não é calúnia, porque calúnia é falsa imputação de um crime. Entende ou não? Então, a exceção da verdade é justamente isso, né? Eu provar que é verdade uma acusação que eu fiz na qual estou sendo processado, tá? O querelante lá, se eu entrar com a exceção da verdade, poderá também contestar essa exceção aí no prazo de 2 dias, tá? E aí pode ser ouvido testemunhas e tal, só para analisar se essa exceção da verdade procede ou não, correto? Bom, agora vamos ver só os quadros. E a gente encerra aí. Bom, gente, tem alguns quadrinhos aqui que são roteiros, né?
Então, isso aqui vai estar nos slides, tá? Então, procedimento ordinário, né? 4 anos igual ao superior a 4. Vai ter a denúncia ou queixa, que nós falamos. Pode ser rejeitado lá aquelas hipóteses lá de inépcia e tal. Se for rejeitado, o promotor pode entrar com o RES, recurso em sentido estrito, tá? Se o juiz não rejeitar, receber, tá? Vai ser citar, veja que aqui são 8 testemunhas. Ele vai citar o réu aí para se defender em 10 dias, tá? Correto? Lembrando que aqui o promotor, quando oferecer a denúncia ou queixa, ele já tem que apresentar o rol de testemunhas dele, tá? Aí vai ser apresentada a defesa, né, preliminar. Essa resposta do acusado aí, né, ele já vai apresentar lá todas as alegações interessantes da sua defesa, documentos, justificações, provas que ele quer que sejam produzidas e até 8 testemunhas aí arroladas, tá? Se ele não apresentar em 10 dias, o juiz vai nomear um defensor e vai dar novo prazo de 10 dias, tá? Para esse novo defensor nomeado, tá? Bom, o juiz, então, analisando a denúncia e essa defesa preliminar, ele já pode absolver sumariamente, conforme lá aquelas hipóteses lá, né? Excludentes da licitude, culpabilidade, né? Bom, não foi absolvido, não é caso de absolvição sumária. Aí vai continuar, tá? Então, vai ser designado dia e hora para audiência de instrução e julgamento, né? Vai intimar todo mundo da data, as testemunhas, MP, tá? Essa audiência, em regra, 60 dias, correto? Então, aquela sequência lá que eu falei, né? Vítima, testemunhas, acusação e defesa, tal. Peritos, reconhecimento de pessoas e coisas, né? E interrogatório ao final. Se aparecer alguma diligência durante essa audiência de instrução e o juiz concordar, ele suspende a audiência e determina que as diligências, ou seja, as novas provas, sejam produzidas, tá? Se não tiver essas diligências, haverá debates orais, 20 minutos para cada um, mais 10, né? Se tiver assistente de acusação, tem que dar mais 10 minutos para a defesa, né? E aí, sentença no termo é sentença na própria audiência. Casos complexos, o juiz pode conceder o prazo para memoriais e a sentença será dada posteriormente, tá? Em regra, vai ser gravado os depoimentos, gravação audiovisual, tá? Se o juiz deferir as diligências, que eu falei aqui, né, a audiência será finalizada sem os debates, tá? Esse quadro aqui, ele é mais completo. Então, você tem oferecimento da denúncia ou queixa. Se for rejeitada pelo juiz, vai ser arquivado. Ou, se o promotor não se conformar, entra com o RES. Se for recebida, o cidadão lá vai ser citado pessoalmente, através de oficial de justiça, por edital, se não for encontrado, e por hora certa, se ele estiver se ocultando, tá? Citado, né? Lembrando que se for por edital não foi encontrado, fica suspenso o prazo prescricional e o processo também. Bom, ele foi citado há 10 dias a partir da citação para ele apresentar a defesa preliminar, tá? Ele vai alegar todas as preliminares, provas e vai rolar as testemunhas aí até 8. Com essa defesa, o juiz já pode absolver sumariamente, né? Não é crime, inexistência de fato típico, algum excludente da licitude, excludente de culpabilidade ou extinção da punibilidade, tá? Por exemplo, prescrição. Bom, não é caso de absolver. Aí o juiz vai marcar essa audiência de instrução e julgamento, tá? Em regra, 60 dias. Aí a sequência da audiência.
ofendido, que é a vítima, testemunhas, acusação, defesa, peritos, acariação, reconhecimento. Veja que é tudo se necessário, tá? Se tiver dúvidas sobre elementos do processo. Não é obrigatório essas fases aqui, tá? Essas oitivas, desculpa. Interrogatório. Bom, interrogatório. Sem novas diligências, ou seja, está tudo já bem explicado. Aí o juiz já abre para as alegações finais. Acusação, 20 minutos, alegações finais da defesa, e na própria audiência o juiz dá a sentença, tá? Interrogatório do acusado acabou. Necessita de novas diligências. O juiz suspende a audiência, né? Aliás, termina a audiência, é realizada a diligência, aí acabou a diligência, é encartada nos autos, abre para as alegações da acusação, 5 dias, encarta no processo, abre para os 5 dias da defesa, e aí volta para o juiz 10 dias para dar a sentença. Tudo bem? Dúvidas? Bom. E o sumário, gente? Basicamente a mesma coisa, tá? A única diferença aqui são 30 dias, né? Aliás, crimes abaixo de 4 anos e acima de 2. 5 testemunhas. 5 testemunhas, tá? O resto tudo igual. 30 dias essa audiência. Tudo bem? O restante aqui é tudo igual o ordinário, tá? Não vou repetir. A audiência de instrução e julgamento, né? Mesma sequência, vítima, testemunha e tal. Interrogatório por último, debates orais. 20 minutos mais 10, 20 mais 10. E sentença no termo seria sentença na própria audiência, tá? Veja que não tem previsão de fazer memoriais, tá? Mas na jurisprudência é aceita, né, o juiz proferir a sentença em outro momento, ou seja, fora da audiência, tá? E o registro do depoimento também vai ser gravado por meios audiovisuais. Então, basicamente, essa é a diferença do procedimento ordinário do sumário. Bom, crimes de responsabilidade do funcionário público, o promotor denuncia, o juiz, antes de receber, ele notifica o acusado para se defender em 15 dias. Só os crimes afiançáveis, tá, gente? Os crimes inafiançáveis não têm essa possibilidade de ouvir o servidor. Bom, o servidor, 15 dias para se defender da denúncia, né? O juiz recebe essa resposta do funcionário público, ele já rejeita a denúncia, se ele entender que está justificado, ou ele recebe, e aí segue o rito comum. Então, a única diferença é que o funcionário público tem direito de se manifestar antes do juiz receber, ó. Tá? Bom, crimes contra a honra, basicamente o juiz vai colocar as partes para tentar uma reconciliação, né, e procurando encerrar aquela demanda lá. Se houver a desistência, arquiva-se a queixa. Se não tiver, segue-se o rito comum, né, caso não haja acordo entre as partes. E pode ocorrer lá a chamada exceção da verdade, né, provar que é verdade uma acusação que eu fiz contra o querelante. Tudo bem? Bom, gente, então é isso. Dúvidas para a gente encerrar procedimentos penais. Alguém? De minha parte, não. Não, professor, tudo ok. Mais alguém, crianças? Alguém tem uma professor. testemunha aqui?
Bom, gente, como nada mais foi dito, nem foi perguntado, lido e achado conforme os autos, encerro a presente sessão. Um abraço. Alguém tem alguma prova que o Palmeiras foi campeão mundial? Pergunta para sua mãe. Deus. A sua mãe tem uma prova que eu mostrei para ela, que é bem da hora essa prova que eu mostrei para ela. Entendeu ou não? Abraço.